Para mim também é motivo de muita alegria e gratidão a Deus por todo o bem que Ele já tem nos feito e também por estar aqui nesta tarde, na região de Americana, para juntamente com os irmãos, irmãs, pessoas da minha parentela, amigos, pessoas queridas, amadas, nesse momento, desse culto de gratidão a Deus por todo o bem que Ele também tem feito por sua misericórdia na vida do tio Zé. E eu quero fazer uma menção de um texto sagrado que está em Filipenses, no capítulo de número 1 e o versículo 3, está escrito assim: sempre dou graças a Deus quando me lembro de vós. E esse texto é muito pertinente a esse momento que estamos aqui vivenciando. É um momento de dar graças a Deus. Aleluia! É um momento de bendizer a Deus. Dos cultos, festividades, congressos, convenções, simpósios, todas as reuniões que tenho tido oportunidade de participar. Se me perguntasse qual é o momento que eu mais me alegro e onde eu gostaria, se pudesse escolher para estar mais vezes, seria no momento de um culto de ação de graças. Porque agradecer a Deus, mostrar nossa gratidão a Ele, é algo de suma importância. E gratidão em nossos dias é algo muito raro. A maioria de nós, seres humanos, a gente tem facilidade para receber os benefícios e a maioria de nós tem dificuldade de agradecer, de mostrar gratidão pelos benefícios que nós recebemos, seja da parte de amigos, parentes, pessoas que nos amam, que no momento difícil estende a mão para nós. No momento fácil, no momento de festa, é fácil achar multidões para estar conosco, para reunir conosco, para estar festejando conosco. Mas nos momentos de dificuldade, nos momentos de chorar, nos momentos de enfrentar as tempestades, é difícil, são poucas as pessoas que estendem a mão para estar junto conosco. E essas pessoas que estendem a mão no momento de dificuldade, todos nós devemos sempre pedir a Deus graça e força para não esquecer da ajuda, do benefício que alguém um dia fez por nós, e nós somos carentes e necessitados, ainda estando aqui na terra, sujeitos a errar, sujeitos a passarem momentos de estreito, de deserto, de luta, de dificuldade. Nós ainda estamos sujeitos a precisar de alguém estender as mãos. E nós também, quando tivermos a oportunidade, devemos também estender as mãos a quem necessita e que tiver o nosso alcance para ajudar. Concluindo a minha participação, eu quero falar de 3 agradecimentos fundamentais que todos nós, seres humanos, devemos ter para com Deus. Todos nós, independente da nossa situação social, independente da nossa situação intelectual, independente de onde moramos e assim sucessivamente. Nós temos ouvido em nossos dias, principalmente por aqueles que representam o povo chamado evangélico, na mídia nacional, os que dão cara, os que dão expressão para nós, entre aspas, que somos chamados povo evangélico, povo que tem por obrigação representar o evangelho na terra, os que estão na mídia, na TV principalmente, são os mais conhecidos e é os que têm mais oportunidade de uma maneira massiva de pregar o evangelho e alcançar multidões de uma vez só. Mas para a tristeza nossa e alegria de Belial, esses que estão lá, eu tenho observado, e aqui os presentes que também tiveram a oportunidade de assistir podem observar, e olhando o fruto deles e o que está escrito no Evangelho, nós temos percebido que eles têm pregado muito sobre as suas denominações, sobre o seu próprio nome, sobre a própria placa de onde ele quer evidenciar e fazer crescer e enriquecer,
e tem deixado de lado o principal, que é pregar a palavra salvadora do Evangelho de Cristo Jesus. E esses que estão na mídia têm, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas 1, versículo 8, que chegaria um tempo que as pessoas pregariam um outro evangelho. E esse outro evangelho, ele disse que mesmo se fosse eles, ou um anjo descesse do céu e anunciasse outro evangelho, que não fosse o evangelho único e verdadeiro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem anunciasse esse outro evangelho, essa outra pregação, seja anátema, que no original significa maldito. E eles estão pregando esse outro evangelho. Chegou esse tempo. Eles têm pregado que para as pessoas virem para Cristo, para o Salvador, não para o principal que o evangelho diz, que é para todos nós vir a Cristo. Eles têm dito para as pessoas virem a Cristo para receber bênçãos materiais. Não é isso que está escrito no evangelho. Bênçãos materiais, prosperidade, um carro bom, uma casa boa, uma fazenda, muito gado. Isso a pessoa pode conseguir trabalhando, sendo prudente, administrando bem, segurando. Uma pessoa pode conseguir isso sozinho. Eles têm prometido também para as pessoas virem, para os seus casamentos melhorarem e consertarem. É mentira também. Não é isso que está escrito no Evangelho. Eu estou nessa caminhada já há alguns anos e o meu casamento não melhorou em nada pelo fato de estar congregando, de estar com o Evangelho na mão. O casamento melhora se os dois seguirem as orientações de Deus para o casamento. O homem faz a sua parte de acordo com o que está na Escritura. A mulher também faz a sua parte de acordo com o que está na Escritura e no projeto de Deus. Assim o casamento será abençoado, corrigido, melhorado, alegre e feliz. Isso é o que diz a Escritura. E eles têm dito também para as pessoas virem para o Evangelho, para então não terem mais problema, para não ter mais problema de saúde, para receber cura física. E o Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus não prega e não fala em cura em primeiro lugar, porque é mais importante, disse o nosso Salvador, que nós, às vezes, por necessidade ou uma limitação física, pode entrar para a salvação até faltando um membro do nosso corpo, até faltando um olho, um braço, uma perna, mas entrar para a salvação com o nosso Senhor. Isso é o que diz o Evangelho verdadeiro. Mas esses enganadores, interessados em pegar o dinheiro das pessoas, têm prometido essa vida fácil, um Evangelho sem cruz, sem renúncia, sem mudança de vida, sem ser sal da terra e luz do mundo. E esse Evangelho anátema, que não confere com a Escritura, que esses têm pregado, um dia, como está em Mateus 7, a partir do versículo 21, eles darão conta diante do Deus Todo-Poderoso, onde eu e tu, todos nós, embora sendo pregador, pastor, obreiro, independente da posição que ocupamos, todos nós, líderes de religiões, padres, pastores, bispos, todos nós, vamos estar diante daquele que estará sentado no trono e vai nos pedir conta do que estamos pregando e ensinando para as pessoas. E esses que têm pregado esse evangelho anátema e que tira o foco do Calvário, da cruz, eles pagarão caro, diz a palavra de Deus, se não arrependerem e consertarem suas vidas. E para concluir, eu quero dizer rapidamente para todos nós aqui que me ouvem, que o evangelho verdadeiro, ele traz uma mensagem que pode dividir em 3 tópicos, em 3 pontos. Foi para isso que Cristo, meu e o seu Salvador, morreu na cruz do Calvário. Foi para isso, não foi para outra coisa. Ele morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, e ao 3º dia ressuscitou, vive e reina, e está à direita de Deus Pai, intercedendo por todos nós que o buscarmos. Ele morreu em primeiro lugar para redimir todo homem, toda mulher, todos nós, pecadores, para nos perdoar, para abrir a porta do perdão para todos nós. Esse é o ponto número 1 que o Evangelho de Cristo nos traz, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que não está interessado no seu bolso, na sua carteira, no seu boi, na sua conta bancária. O Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Ele morreu no Calvário para que nós tivéssemos a oportunidade de ser perdoados. Eu fico imaginando e olhando no espelho e muito me
me alegro quando leio a Filipenses 1, versículo 3, e sempre dar graças a Deus quando me lembro de vós. Sabe por quê? Porque uma pessoa como eu, sou pecadora, ainda sou pecador, tão limitado, não sei de um dia na minha vida que eu não errei, não pequei, mas arrependido. A diferença de um homem, de uma mulher, que recebeu a Cristo como seu Salvador e o confessou publicamente, não é que essa pessoa agora vai ser um santão e uma santona. Não é que nós vamos ser perfeitos, não é isso que está escrito na palavra de Deus. Mas nós vamos confessar que nós sozinhos não temos capacidade de nos perdoar, nós não temos capacidade de ir para o encontro do Senhor com a consciência tranquila. Então nós confessamos que precisamos do Senhor Jesus para nos perdoar. E agora, como homem e mulher, servo e serva de Deus, arrependidos em Cristo, nós alcançamos perdão dos nossos pecados e podemos prosseguir seguindo a nossa vida e a nossa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto fundamental, o segundo ponto, para que nós entendamos para que Cristo morreu no Calvário e o Evangelho verdadeiro traz? Para nos livrar do inferno. Todos nós aqui, seja quem estudou mais ou menos, seja quem fez faculdade ou não, seja até porventura alguém que nos ouve, às vezes é considerado pela Academia de Letras um analfabeto, porque quase não teve oportunidade de nem terminar o seu primeiro grau. Mas observe bem, todos nós, independente se somos músicos, doutores, padres ou pastores, grandes ou pequenos, ricos ou pobres, nenhum de nós temos condições de nos livrar da sentença pelo pecado do inferno. Nenhum de nós. Mas o Evangelho verdadeiro de Cristo nos abre também essa porta e essa janela de escape. Em Cristo, diz a Escritura, que nós confessando Ele como nosso único e suficiente Salvador, e por gratidão, nós lutarmos para viver de acordo com o Evangelho, de acordo com a nova aliança que está no Novo Testamento, onde abre a porta de salvação para toda a humanidade. Por gratidão, nós vamos tentar viver de acordo com o que está escrito aqui no Evangelho. Nós, então, teremos livramento do inferno na pessoa bendita de Cristo. E isso ninguém pode conseguir sozinho. Isso ninguém pode conseguir trabalhando. Isso ninguém pode conseguir comprando. Nem o Bill Gates, um dos mais ricos do planeta Terra. Nem o Silvio Santos, um dos mais ricos do Brasil. Ninguém pode conseguir sozinho ou comprando. É só através de Cristo Jesus. Terminando a minha participação, o outro ponto que o Evangelho traz, que foi conquistado no Calvário, o Evangelho verdadeiro, que está interessado todos os homens e mulheres, sérios, pastores, pregadores, servos e servas do Senhor, que pregam esse Evangelho verdadeiro, vai pregar e vai dizer para você que o outro ponto fundamental é salvação. Jesus morreu no Calvário, pagou pelos meus e os seus pecados, também para que nós possamos, através dele, que foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós podemos alcançar a salvação. E salvação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Salvação é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Senão alguém ia empinar o nariz e agora pensar que é melhor do que os outros e ficar batendo no peito dizendo que é santão e é santona, que faz caridade, que faz isso, que faz aquilo, que veste a roupa melhor, o sapato melhor, corta o cabelo no melhor salão e assim por diante. Mas não é por obras, não adianta querer aparecer, porque aqui no reino de Deus, onde há homens e mulheres que conhecem o Evangelho verdadeiro de Cristo, só tem um que aparece, só tem um que brilha, só tem um que pode, só tem um que é, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome bendito do Senhor e único Salvador. Mas, pregador, como é que eu faço então para mim receber esse perdão, o livramento do inferno e a salvação? Porque eu quero. Eu não quero ir para o inferno, ninguém quer. Eu não quero encontrar com Beelzebul, com Satanás, Belial, Capiroto, o bicho ruim. Eu não quero. Eu quero encontrar com o Senhor, com Deus bondoso. Quando eu passar para a eternidade, ou quando acontecer o arrebatamento da igreja, eu quero encontrar com Ele, estar com Ele para todo sempre. É simples, é fácil. Tu pode compreender rapidamente. Basta apenas tu fazer o que está escrito em Mateus 10, versículo 31 a seguir. Ele disse assim, o nosso Salvador: aquele que me confessar
diante dos homens. Eu confessarei o nome dele naquele dia, na frente do meu Pai e dos seus anjos. Aquele, porém, que me negar aqui, eu negarei lá. Um outro passo, primeiro é esse, é confessar a Cristo e receber ele publicamente. O outro passo está em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14, versículo 6. O Salvador disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 4, versículo 12, está escrito: e nenhum outro nome há salvação a não ser na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, é necessário confessar publicamente, receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador. E aí, por gratidão, nós temos a Escritura, o livro chamado Bíblia. Este livro, dentro dele, contém a palavra de Deus. E para nós, a nova aliança está no Novo Testamento. Nós que não somos descendentes de Abraão, porque os descendentes de Abraão, no sentido genealógico e biológico, eles seguem o Velho Testamento, a lei. Mas todos nós, considerados gentios, a nova aliança nos alcançou através de Cristo, no Novo Testamento, a nova aliança. Então vamos viver de acordo com o que está no Novo Testamento. Assim fazemos, assim prosseguindo e procedendo, todos nós teremos perdão dos pecados, livramento do inferno e salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos e concluindo a obra perfeita e maravilhosa que Ele mesmo começou na minha e nas vossas vidas. Ele é que nos conhece, Ele é que sabe do nosso dia a dia, do nosso particular, do nosso momento que nós estamos praticando Mateus 6, versículo 6. Ele é que conhece nossas lágrimas, Ele conhece o que nós passamos no dia a dia, no lar, em casa, no trabalho, em todos os lugares. E Ele age por nós, por mim, por ti. Todos nós, pecadores, porém arrependidos, nós temos uma salvação, nós temos um amigo, nós temos um protetor, um escape. Se chama Yeshua HaMashiach, no original, e que para nós foi nos apresentado como Jesus o Messias. Nós temos na pessoa dele o escape e a salvação. Nesta tarde, alguém que ainda não fez essa confissão, eu lhe peço, pelo amor de Cristo, manifesto na cruz do Calvário. Não é Ele que precisa de nós, é nós que precisamos dele. Nesta tarde, aproveite a oportunidade, receba o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, para receber perdão dos pecados, livramento do inferno e salvação. Deus em Cristo continue abençoando a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Posso perguntar para a pastora? Amém, graças a Deus. Paz do Senhor.